A professora doutora Ogami Carvalho é doutora em Educação na área de Psicologia Educacional pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tem pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio. É professora associada à Universidade de Brasília e atua no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, onde é vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Estratégicos e coordenadora do Observatório da Juventude. Lidera um Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação do Trabalho, a NEPET, vinculado ao Diretório de Grupos e Pesquisas do CNPq. Ela desenvolve estudos na área de educação e trabalho nas seguintes temáticas: orientação vocacional e profissional no contexto de educação e do trabalho, educação para a carreira, projetos de vida, identidade profissional e inserção profissional, educação profissional e tecnológica, onde trabalha a questão da epistemologia, é PET, né? Formação de professor, educação à distância no contexto de formação continuada. E é psicanalista. Com vocês, Ogami Carvalho. Bom dia a todos, a todas. Queria agradecer o convite por estar participando desse evento tão importante para nós, né, pela oportunidade do intercâmbio, que podemos incrementar cada vez mais nesses encontros tão bons que a gente tem participado. E é uma satisfação estar aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco na verdade, uma experiência na área de orientação profissional e de carreira. Obrigada. A partir do arcabouço conceitual da psicanálise, mas em especial da abordagem winnicottiana. Bom, para quem não está familiarizado com a orientação profissional de carreira, só uma pincelada para dizer que, na verdade, trata-se de uma forma de intervenção que tem por objeto a pessoa e a sua relação com o mundo do trabalho numa perspectiva de futuro, né, o que torna as coisas mais complexas. Bom, enfim... Quem atua com adolescente ou adulto no campo da educação profissional e de carreira sabe que cada um, né, conforme o seu nível de integração ou de desenvolvimento, vive uma situação de sofrimento emocional gerado aí pelas ansiedades e inseguranças frente às incertezas, né, em relação às escolhas e ao futuro profissional. Vemos isso desde cedo, desde lá, da época do vestibular, que acho que é o momento onde a gente vê mais essa tensão acontecer, e isso vai ao longo da vida nas diferentes problemáticas vocacionais, né, que o homem enfrenta. Quando a gente associa essas ansiedades às profundas transformações que ocorre no mundo do trabalho contemporâneo, né, que não são poucas, e as desigualdades produzidas por essas transformações, então essas ansiedades acabam se tornando praticamente exigência de superação, e aí a subjetividade é mobilizada para poder enfrentar a situação e ver como é que se produz prazer e como é que se encontra sentido no trabalho, né? Bom, o trabalho ele encerra a dualidade sobrevivência-desejo, né? Na medida em que é necessário trabalhar para garantir as condições materiais de existência, mas também é necessário que este trabalho seja prazeroso, né? Consiga produzir sentido e seja significativo, portanto, para quem o exerce.
quando o trabalho se limita à sobrevivência, ele empobrece e atrofia a capacidade de simbolizar e de significar. E deixa, portanto, de ser um produto psíquico relevante para a vida emocional e mental daquele que executa, né? Como prevê o Freud lá no princípio do prazer, né? A potência que o trabalho tem, mas quando ele se restringe à mera sobrevivência, ele perde essa potencialidade, né? Que ele tem no sentido de atribuir significado a quem o exerce. Como lidar com essa dualidade? E como preparar os indivíduos para se relacionarem com ela, né? Esse é o desafio, né, que eu estou me propondo aqui com o desenvolvimento de uma estratégia de intervenção na orientação profissional de carreira que eu estou denominando de álbum de vida. Eu desenvolvi essa estratégia inicialmente no âmbito da disciplina de orientação vocacional profissional do curso de pedagogia da Universidade de Brasília e muito fundamentada na percepção da educação, na perspectiva da educação para a carreira, que supõe a integração entre o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento profissional. Então, nesse caso, você tinha a disciplina, né, que, de um lado, trabalhava concretamente as questões relativas às teorias vocacionais, métodos, processos, né, instrumentos, e, de outro, o aluno ia desenvolvendo o seu próprio processo vocacional em termos práticos. Para a construção dessa estratégia, a gente utilizou, desde o início, a técnica da autobiografia, né? Por ela ser considerada um objeto de metodologia epistemológica, ser adequada, né, ao estudo dos processos psicossociais e por ser também adequada ao conhecimento da realidade subjetiva do indivíduo. Os resultados iniciais dessa estratégia, ela revelou situações específicas na trajetória dos estudantes universitários, como, por exemplo, o sofrimento psíquico gerado pela escolha equivocada do curso, né? Geralmente, muitas vezes, como resposta à pressão familiar, né, por cursos específicos, ou simplesmente pelo score suficiente para aprovação, né? Então, ali você não tem uma escolha no sentido real do termo. Isso gera uma tentativa frequente de mudança de curso e, por fim, a desistência. A gente tem um índice de evasão bastante alto, né? Então, essa é uma questão que apareceu claramente. Uma outra questão que a gente observou como resultado é o adoecimento produzido pelas dificuldades dos estudantes em lidar com os diferentes objetos da cultura acadêmica, né? E a falta de serviços suficientes e adequados, né, para orientá-los nesse processo aí de planejamento e gestão dessas transições que ele vive no âmbito da universidade. E aí você vai ver que, por exemplo, alunos oriundos de camadas populares, eles enfrentam ainda mais dificuldades, né, inseridos nesse contexto onde realmente essa cultura acadêmica há um estranhamento muito grande e uma negação mesmo de que esses problemas existam. Observou-se, sobretudo, o potencial mutativo dessa estratégia, propiciada pelo autoconhecimento e conhecimento da realidade do trabalho, gerando, no caso específico, aí a consolidação da escolha, já que eles já tinham feito uma escolha, já estavam na universidade, ou a mudança dela, né? No caso do percurso, conforme o percurso que o aluno tinha feito ali no âmbito da universidade. Com a formação psicanalítica, né, na EPB, né, sou uma feliz oriunda da Escola de Psicanálise de Brasília,
e, sobretudo, aí, com a participação, o aprofundamento aí da minha formação no âmbito do grupo de estudos sobre o Winnicott, coordenado aí por Genaína Carvalho, né? Está por aí. Então, eu revisitei essa estratégia, né, que, incorporando aí já os fundamentos da psicanálise, transformando o álbum de vida, né, da sua forma original, em uma estratégia clínica de intervenção. É isso que eu gostaria de discutir, ouvi-los um pouco sobre essa tentativa, né? Bom, com a introdução da base psicanalítica, o álbum de vida assumiu, né, uma forma específica de autobiografia, já não é como na sua forma original, cuja intervenção introduz elementos próprios da clínica psicanalítica, como a importância e a necessidade de que o sujeito seja escutado, demarcando um espaço importante para a palavra e, portanto, para que o analisando possa expressar o seu desejo e o seu espaço de ação no mundo do trabalho. Antes, não, eles faziam uma autobiografia, né, o seu trabalho solitário de recuperação dessa trajetória, mas não havia essa marca que há, né, esse território demarcado que a psicanálise traz, né, para a palavra e para a escuta. Além das reflexões de Winnicott sobre o desenvolvimento adolescente e suas implicações para o ensino superior, 3 influências conceituais mais estruturais de sua abordagem se destacam na relação com a estratégia aqui desenvolvida, que é a sua compreensão sobre a natureza humana, evidenciando a necessidade de ser e de continuar sendo, o seu pressuposto de uma tendência inata ao amadurecimento, né, e a importância, né, do ambiente ou das condições ambientais para assegurar esse amadurecimento, e a importância do fenômeno / objeto transicional como uma área intermediária de experiência que compartilha aquilo que é subjetivamente concebido com aquilo que é objetivamente percebido. Assim, a estratégia do álbum de vida se insere como holding no desafio do adolescente ou do adulto de continuar sendo. E tem no trabalho, enquanto atividade humana, o núcleo central desse processo. Então, não estou falando de trabalho restrito à visão de mercado de trabalho ou de profissão no sentido estrito, técnico do termo. Estamos falando de trabalho na sua visão ontológica, trabalho enquanto atividade humana. Por isso que ela tem que perceber os 2 aspectos de sobrevivência e desejo, né? Então, estamos falando de uma visão mais ampla do trabalho, tá? A estratégia do álbum de vida propõe, ao analisando, construir um trajeto que articule 3 momentos de ação, quais sejam, né? Resgatar a sua história, ouvir a sua história e realizar a sua história. Como se faz isso, né? Claro que qualquer semelhança aí com a descrição dos fenômenos que estão na base do pensamento psicanalítico de Freud, né, elaborar, né, recordar, repetir, elaborar, não é mera coincidência. Trabalho precisa, exatamente. Todo o processo, então, se desenvolve nesses 3 momentos, que eu denomino de atos, e que são articulados organicamente a partir das consultas terapêuticas, né? No sentido winnicottiano das consultas terapêuticas. O referido processo ocorre em encontros, então, intersubjetivos, né?
e no setting terapêutico, nos quais se introduz, então, momentos de associação livre, com apontamentos interpretativos do analista, né, o que enriquece e aprofunda o processo, mas a construção da narrativa é o método principal. O analisando, ele traz, lembre-se que estamos falando de orientação profissional e de carreira, portanto, ele tem que ter uma resposta em relação a escolhas, a tomada de decisão e um projeto de carreira, ou seja, como faço essa transição. Ele traz os elementos ou materialidades que ele colhe junto à sua realidade, e tais elementos são narrados e elaborados no âmbito da consulta terapêutica. E, por consequência, né, vão apontando soluções possíveis no âmbito do processo. Trata-se de uma estrutura mais aberta para gerar descrições detalhadas sobre a vida de estudo, de trabalho da pessoa e projetar a vida de trabalho futura. Né? Lembra que a orientação profissional de carreira, ela trabalha com a relação com o trabalho, mas numa perspectiva de futuro. Né? Então, essa é uma característica relevante que traz a questão do projeto necessariamente para fazer a transição. A história ela é elaborada principalmente a partir do campo intersubjetivo. Contudo, essas materialidades complementares que são construídas previamente ao encontro terapêutico, né? Tipo, consulta aos documentos, né, pessoais, fotos, né, ele vai recuperar a sua memória, então ele vai ter que consulta aos parentes, amigos, etc. Então, esses elementos ele colhe antes, né, do encontro terapêutico, mas elabora na relação intersubjetiva. Constatamos que a utilização de diversas materialidades são facilitadoras da comunicação emocional. Não apenas nas relações intersubjetivas, facilita a relação comunicação, nessa relação intersubjetiva, mas também em relação ao ambiente familiar, educacional e de trabalho, porque você se insere lá para coletar as informações, então ela melhora também essa comunicação nos diferentes ambientes. E, com isso, favorece, né, a apropriação criativa e experiências integradoras pelo analisando. Eu vi pessoas que foi um momento em que conseguiram falar com os pais, com as mães, para poder recuperar a sua história de vida, e aquilo produziu, né, alterações em relação à comunicação. Observamos também que o recurso da história criada e contada na relação intersubjetiva facilita a abordagem cuidadosa de situações de conflito e sofrimento, constituindo uma intervenção psicanalítica de caráter sustentador. No primeiro ato, então, contar a minha história, o analisando deverá resgatar várias memórias a respeito de si próprio, o que corresponde, obviamente, a uma parte do conjunto da sua história de vida, e isso vai ser diferente para adolescente ou adulto, né? As experiências ou acontecimentos de cada idade devem considerar as fases de desenvolvimento, no caso, propostas por Winnicott, né? Mas elas devem ser caracterizadas não como a gente fazia numa fase anterior, não psicanalítica. Não é um relato, né? Um mero relato. No caso aqui, interessa caracterizar essas fases em termos de suas integrações cognitivas e emocionais na sua relação com a sustentação ambiental. O manejo clínico nessa estratégia requer observação criteriosa e cuidado emocional durante todo o processo, o que resultará no desafio de fazer escolhas, né, ou tomar decisões, e a consequente elaboração de projeto de carreira.
a palavra carreira, que também tem um sentido tão amplo como a de trabalho, né? E hoje é muito mais, seria um projeto, seria a vida, né? Se a gente pudesse colocar, mas como projeto de vida tem várias formas de ser entendidas hoje, eu prefiro não utilizar um termo que é entendido correntemente de uma outra forma. Ele deve permitir que o analisando avance gradativamente de um campo defensivo para outro mais integrado ao final do processo. E isso fortalecerá a sua subjetividade, levando a um engajamento mais efetivo. Nesse sentido, o álbum de vida constitui-se assim, um objeto tradicional, né? Analisando a partir do autoconhecimento, a integrar-se no eu sou, né? Nesse percurso de continuidade do ser, o Winnicott explicita que a ação como expressão e existência de si mesmo corresponde ao verdadeiro self do indivíduo, né? Bom, no segundo ato, o ouvir a minha história, o analisando utiliza as respostas do primeiro ato para contar a sua história, né? Ao fazê-lo, ele irá compreender melhor a si mesmo, os seus desejos, conflitos, etc. Então, em conjunto, a história que conta no primeiro ato e o retrato que constrói no segundo irão ajudá-lo a perceber quem é enquanto personagem principal de sua própria história, né, de vida. E no terceiro ato, realizar a minha história, o analisando deve elaborar um plano para pôr a sua história em ação, né? Considerando o futuro, as perspectivas, desejos, medos, etc. Claro que outras materialidades podem ser utilizadas no próprio campo intersubjetivo. Você levantou toda essa trajetória, inclusive toda a trajetória escolar, o desenvolvimento, não identificou claramente os interesses predominantes do analisando, você pode perfeitamente aplicar o inventário de interesses, né, e colher mais informações. Pode realizar um TALP, né, um teste de associação livre de palavras, que apreende elementos simbólicos de uma representação. Ou seja, você pode, à medida que o processo avança, ver o que você necessita mais de gerar informações para que o aluno realmente... o aluno, é o vício, né, do aluno. Para que o analisando, de fato, consiga realizar melhores escolhas. Bom, com a construção, então, do álbum de vida e, portanto, da história personalizada, espera-se a modificação do posicionamento do objeto, trabalho, escolha, né, que passa a pertencer ao mundo compartilhado na medida em que ganha exterioridade e aspectos objetivos, tornando-o mais previsível, menos ameaçador e, portanto, mais tolerável, controlável, né? Por fim, parafraseando aí o Boslavsky, né? Ao escolher, né? Ele vai dizer que ao escolher não definimos somente o que queremos fazer, mas sim quem queremos ser. Assim, a criação de uma história sobre o eu, projetada no futuro, é uma atividade eminentemente criativa, é uma atividade onde o analista e o analisando contribuem, né, para criar, através dela, temas, padrões, conexões e pistas para as histórias futuras. Porque no mundo do trabalho hoje, né, realmente você não passa além de pistas, né? Porque as mudanças, as transformações são revolucionárias, elas são muito grandes e são muito rápidas. Então, um pouco por aí a ideia de projeto é muito mais nesse sentido de você identificar essas pistas, esses temas, esses padrões, para avançar e ver como é que você consegue reagir às mudanças quando elas, de fato, chegam.
né? Muito obrigada. Deu. Professora Gami, muito obrigado, então, pela sua palestra, pela sua conferência. É sempre muito bom ouvi-la, com as suas reflexões sobre o álbum de vida, né? Que se você fez uma articulação da psicanálise com o holding, né? E com o holding, inclusive, aos alunos que precisam dessa orientação profissional, né? No mercado de trabalho e no trabalho mais amplo, né? Tendo em vista aí que a gente está falando de mudanças muito fortes, né? São mudanças aí que precarizam nossos trabalhos, que nos colocam em posição de objeto constante, que tornam o mal-estar, ou seja, essa indissociabilidade entre nossos desejos subjetivos e o que esperam de nós socialmente, né? Então essa torna o mal-estar no trabalho tão evidente, né? Tão clínico também, tão cultural, é claro, mas também clínico, né? Então é sempre importante a gente pensar sobre isso. O álbum de vida também é interessante porque tem uma articulação muito forte com a psicanálise, mesmo se não houvesse a psicanálise ali como fundamento, né? Porque o nosso trabalho dentro de uma clínica é possibilitar uma narrativa, né? Que ele saia simplesmente de uma descrição ali de listas que deve ser feito ou de tópicos do que ele deve fazer como demanda, né? E traz aí, você coloca isso dentro de uma narrativa, né? Você cria uma ficção, às vezes um drama, né? Mas a ideia é que sai do drama para o trágico, né? Ou seja, do drama é uma narrativa que tem papéis definidos e você é a vítima e existe alguém ali, né? Como uma novela, por exemplo, né? E a ideia do trágico é que, infelizmente, todos estão certos, não há vilões e mocinhos em relação à sua história de vida, né? Então, essa narrativa construída dentro do álbum, interessante que possibilite aí também essa passagem, né? Tanto da descrição para a narração, e na narração seja a ideia, saia também do drama para o trágico, né? Que é a nossa condição aí, né? Onde não há papéis pré-estabelecidos e nem mocinhos e vilões a priori, né? Então, isso é bem interessante, né? Bem, então a gente vai abrir agora para as perguntas e participações, caso vocês queiram comentar alguma coisa, queiram perguntar, podem ficar à vontade, a gente faz em bloco também. A Camila passa com o microfone, né? E vocês perguntam, tá bom? Ali o Wagner, depois ela. Deixa lá. É verdade, Bom dia a todos e obrigado pela palestra. Queria fazer um comentário / provocação. O projeto, o álbum de vida, ele tem entre seus atos a história de vida, né, da pessoa, com vistas, pelo que eu percebi e entendi, à busca de um projeto de carreira. Entretanto, dada a precariedade das relações de trabalho hoje em dia, nós estamos todos sujeitos a nos depararmos com necessidades outras de, às vezes, nos adaptarmos à mudança de carreira, sem que isso necessariamente venha a significar frustração da carreira anterior. Por exemplo, alguém que possa ter a vocação para professor, no meio do seu projeto de carreira, percebe que se ele agregar um curso de psicanálise, isso pode ser bastante útil para a formação, e ali adiante ele percebe que ser um fotógrafo artístico também vai agregar alguma coisa interessante para a sensibilidade do trabalho, etc. Como a pergunta, então, é como inserir essas histórias futuras, uma vez que falamos no ato da história passada, como introduzir essa história futura nesses projetos,
E ressalto de novo, sem que o fato de eu entrar para uma outra carreira, outro projeto de carreira, signifique frustração da anterior, e sim uma soma. Ok? Obrigado. Não, é só porque às vezes é tão específica, né, que eu acho que vale a pena, como é uma experiência, talvez seja melhor responder a cada um. Então, Wagner, é interessante que a sua questão caminha nessa perspectiva. A ideia do álbum de vida era para dar essa ideia de que é algo que não cessa. Aposentei, não existe isso, né? É algo que implique um trajeto onde a todo tempo você está fazendo escolhas, tomando decisões e realmente fazendo transições diversas. Quando a gente fala projeto, a gente está falando daquilo que viabiliza a transição. E agora, o que eu faço, né? E, de fato, não implica, né? Não deve implicar necessariamente em frustração, muito pelo contrário. Eu tô na busca de integrar essa visão do trabalho como atividade, né? Quer dizer, eu tenho que sobreviver, isso aqui já é suficiente para eu sobreviver, mas eu quero satisfazer meus desejos, eu quero me realizar no trabalho, né? Bem entre aspas aí, porque essa palavra esse termo é bem, mas no sentido de que é a forma que você tem para poder ir justamente atribuindo significado às coisas, né? Então, não vejo, não. Eu vejo como forma muito adequada. Eu acredito que seja por aí, né? Essa trajetória que a gente vai buscar. Imagina o sofrimento dos jovens daquela época, né? Não faz muito tempo, que as mudanças são muito rápidas, em que a profissão era escolhida para o resto da vida. Você fazia uma escolha, ela tinha que durar até a aposentadoria, era uma coisa tão rígida, né? Hoje, imagina, você não pode pensar assim, né? Você justamente pensa muito mais nessa perspectiva que você aponta, né? Quer dizer, por isso que é preciso o autoconhecimento, ver quais as potencialidades, no caso da orientação profissional, a gente coloca as potencialidades, as características, né? De cada um, seja do ponto de vista dos seus interesses, mas também de suas aptidões, dos seus traços de personalidade, o que eu gosto, o que me satisfaz, o que para mim tem sentido, né? E avançar. E isso não implica numa coisa só nunca. É muito difícil ter uma única profissão que vai fazer tudo isso. Eu acredito muito mais nesse trajeto que você está construindo do que nesse trajeto de um caminho só, né? Bom dia, obrigada, professora, pela sua palestra. E é mais um comentário, quando a gente vinha falando hoje mais cedo sobre a questão dos longevos, né? No Brasil, a gente não via tantos longevos, e o nosso país agora começou a envelhecer. E o Winnicott é um teórico do processo de amadurecimento, né? Por isso que a gente fala que ele é um psicanalista existencialista, que ele vai tratar desse processo. E aí, esse álbum de vida para os longevos, onde que fica esse lugar? Porque eu não posso desesperar entre eu quero continuar vivo, eu quero produzir, eu não quero estagnar. E aí, a questão que a gente vinha falando do desrespeito, como que serviria para esse público, porque agora a gente tem que pensar nessa psicanálise para os longevos, falar de saúde mental para esse público. E aí eu posso parafrasear o Winnicott quando ele fala assim: eu quero estar vivo quando a morte me encontrar. E aí ele vai falar desse processo de criatividade e do objeto transicional. Como o próprio nome diz, ele transiciona. E a gente vai ter que estar sempre encontrando essa libido e essa criatividade e esse objeto que nos mova, para a gente ficar vivo até o dia de partir. E aí eu acho que esse álbum de vida ele vai muito mais adiante. Obrigada, Gena. Então, não é exatamente essa a ideia. Mesmo nos termos que nós somos da psicanálise, hoje a gente fala da pós-carreira, né? Ninguém mais pensa a carreira como a gente pensava há algum tempo atrás, não faz muito tempo. Aposentei. Não existe, né? A gente está falando já, quer dizer, aposentei, e agora?
né? Que é a questão da chamada pós-carreira. Do ponto de vista do nosso trabalho aqui, o álbum de vida é algo que vai te acompanhar enquanto houver vida, né? É bem esse sentido winnicottiano mesmo, de que a vida está aí, então você tem que ter projeto. Eu tenho que saber como me transitar, né? E o trabalho nessa visão mais ampla é essencial nesse momento. A gente sabe que ainda há muita dificuldade, por exemplo, de inserção do idoso no mercado de trabalho, né? Como tem para o jovem e o idoso. E a gente está vendo que o país envelheceu muito. Vocês viram os dados que saíram anteontem, né? A pesquisa sobre o quanto o país envelheceu. E, quer dizer, vai ter que mudar, né? As pessoas vão ter que ter uma outra forma de pensar o idoso, porque ele vai ter que continuar trabalhando até do ponto de vista capitalista. Vai precisar dessa mão de obra para operar, porque não vai ter gente. A pirâmide inverteu completamente ali, né? Então, vai ter que... Quer dizer, hoje, que a gente diz que quem tem 40 anos já é velho para o mercado de trabalho, então vai ter que mudar essa realidade, né? E aí a ideia do álbum de vida é justamente essa, que outras coisas eu posso fazer para continuar realizando o meu trabalho, a minha atividade, né? Essa atividade integrada, né? Porque você tem, do ponto de vista prático da sobrevivência, uma questão séria do idoso, né? Porque é o momento onde geralmente não coincide, né? Quer dizer, você gasta mais e ganha menos. Então, quer dizer, essa é uma realidade típica do idoso. Então, quer dizer, o que coloca a necessidade de continuar lutando pela sobrevivência. Mas nem pensar você ser obrigado ainda a ter que fazer alguma coisa para complementar, né, a sua aposentadoria, mas que seja algo prazeroso, algo que acrescenta, algo que, de fato, enriquece a minha trajetória, né? Dê significado àquilo que eu estou fazendo, né? Então, eu vejo ótimo para o idoso a ideia da construção do álbum de vida, porque o resgate do passado é só para a gente entender o presente e projetar o futuro. E todos nós, enquanto estamos vivos, temos exatamente essa trajetória, né? E hoje, cada vez mais, né? Passar dos 100 já está fácil, né? Para todo mundo. Então, imagina o aposentado, o inativo, que, aliás, o nome ainda continua, né? Quem aposenta continua sendo chamado de inativo, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, Gena, acho que caminha no sentido de que é necessário, sim, pensar. E para nós aqui, do ponto de vista da orientação profissional de carreira, não muda, né? Do ponto de vista da premissa maior. Como é que você pensa e toma decisões hoje que vai impactar. O seu projeto é sempre de futuro, a ideia de projeto é de futuro, né? Então, eu estou pensando exatamente como me preparo para colocar. E isso vai mudando, né? É por isso que a gente diz, você escolhe temas, padrões, conexões, pistas, mas você não diz, não, você vai fazer tal coisa ou vai fazer tal outra. Isso vai mudar conforme muda a realidade. O que você tem é que se preparar, se autoconhecer, o que eu gosto, quem eu sou, né? E a partir daquilo que você consegue, com a sua criatividade, com as suas capacidades pessoais, capacidade no sentido amplo, suas características, né? Que outros caminhos você pode seguir do ponto de vista do trabalho, dessa atividade humana que vai continuar presente enquanto a gente viver, né? Que implica essa questão da sobrevivência, mas a gente espera que o idoso cada vez menos fosse sobrevivência e cada vez mais fosse desejo, né, fosse realização, né, realizando coisas que a gente não conseguiu realizar anteriormente, né? Então, acho que para o idoso hoje ele vai ter que pensar muito nesse caminho, né, que aumenta, que cresce, a trajetória já bem mais ampla. Que bom, né? Só um minutinho, Camila, rapidinho, que tem uma questão que o Wagner aqui, ele levantou, que eu acho que é interessante a gente poder falar também, que me suscitou agora com a sua fala, inclusive, né, que é a ideia de você aposentar e você deixar o seu trabalho anterior e você deixar ir, né? É uma coisa que a gente ouve muito na clínica de idosos, é essa dificuldade
de se aposentar, né? Isso não é só na clínica, né? A gente ouve isso está bem difícil, tem muitos trabalhos sobre isso, sobre deixar o trabalho e a pessoa que às vezes adoece porque não consegue aposentar, ou então aquilo caracterizou a pessoa ao longo da vida e hoje ela o quê, né? É aposentada, né? Então, que você faça um pouquinho também sobre isso, né? Sobre essa experiência de deixar o trabalho, de pensar em outras coisas. Como que a gente poderia pensar a psicanálise aí nesse sentido, né? De se aposentar e você poder ser outras coisas além daquilo que você foi ao longo de uma vida, né? E também escolha também, né? Ou seja, será que eu tenho como ter tudo? Assim, eu preciso... será que dá para fazer o que eu fazia antes e também fazer mais um pouco? Será que eu tenho que selecionar, escolher, né? A castração envolvida um pouco nisso também, né? Então, é interessante porque hoje se discute que os preditores da boa aposentadoria, né? Porque a gente tem que se preparar, que a gente não se preparava, porque a gente negava que tinha que parar. Para ser inativo, quem é que vai querer ser inativo? Né? Aí, então, quer dizer, você tem que se preparar para a aposentadoria, né? E aí, o que se coloca como preditores da boa aposentadoria? Uma delas é a ocupação. Não dá para não ter ocupação, né? Então, você, quando vai aposentar, você já tem que visualizar qual é a outra ocupação que você vai ter. Não na mesma perspectiva do que a gente teve antes, trabalhar intensamente, 8 horas, não, mas ocupação necessariamente, né? Além da ocupação, a autonomia, né? E você vai fazer justamente na medida da autonomia que você tem. E autonomia é de diferentes tipos, né? Você tem autonomia física para realizar ou não determinadas coisas, autonomia financeira, etc. E a outra questão que é essencial é a questão de vínculos. Você não pode largar os vínculos e não ter construído outros vínculos, né? Ninguém consegue sobreviver bem se você não tem esses 3 preditores, né? Então, nesse sentido, o que o Wagner coloca é o momento de você fazer coisas que você, né, que você sempre gostaria de fazer e que não conseguiu, não dá para conciliar com o trabalho, com esse trabalho mais nesse período denominado produtivo, né, que a gente tem. Mas tem que ser preparado, ele não surge por mágica, por isso você tem que ter projeto, né? E eu me lembro, quando eu fui fazer psicanálise, tinha muita gente que colocava: eu estou aqui por isso, por aqui, né? Quer dizer, quais eram os objetivos de estar buscando uma nova formação, né? E a questão do vínculo. O vínculo é essencial, senão você não tem como... E é difícil sair. Mesmo você fazendo tudo isso, ainda é difícil. Você precisa passar por uma transição. É isso que é o projeto. O projeto é a transição, né? Eu me aposentei e continuo na universidade, né? Mas não faço as mesmas coisas e só faço o que eu quero. Então, aí você vai transitando, até por quê? Porque lá estão os meus vínculos. Foi lá que eu passei. Então, você continua com os vínculos, começa a fazer realizando coisas que não tem a ver. Eu não dou aula, só dou se eu quiser, né? Não tenho nenhuma obrigação de dar aula. Mas você mantém os vínculos, quer dizer, ainda pertenço àquele lugar, mas aí vou transitando. Aí eu fui para a psicanálise, aí, entendeu? Aí eu estou realizando coisas que eu não consegui realizar naquele período, né? Então, nesse sentido, o álbum de vida tem exatamente essa ideia. Porque a ideia da orientação profissional de carreira é que ela é de projetar o futuro, né? Preparar para a escolha. A gente realiza a escolha mesmo quando você não escolheu. Se você não escolher, você também realizou uma escolha, né? Sinto muito se você não foi capaz de escolher. A escolha vai aparecer de qualquer maneira, determinado por outra circunstância, não como um ato seu de realmente de quem fez a escolha. Pronto. Bom dia, meu nome é Keila.
Dentro desse projeto de construção, né, do projeto de vida, do álbum de vida, você acredita que o adoecimento profissional se dá mais pelas questões profissionais em si ou propriamente pela pressão sofrida pelos profissionais dentro dessa postura da cobrança da nova gestão e a insegurança e a incerteza que essa transição de carreira ela influencia na vida da pessoa, né? Muitas vezes o profissional ele está inseguro, ele está insatisfeito com a sua profissão, mas devido às questões salariais, às questões financeiras, ele faz essa escolha, né, por permanecer na profissão. Então, o quanto nós, profissionais da psicanálise, podemos ajudar esse profissional nessa transição, né, para aliviar esse sofrimento interno que muitas vezes causa, sim, a doença psíquica e psicossomática também. Então, Keila, interessante que quando a gente fala de orientação profissional, eu falei o adolescente, a carreira, eu falei adolescente porque estou na universidade, trabalho com alunos no observatório, mas adultos. A problemática vocacional ela aparece em qualquer momento. Esse aí você colocou de uma problemática, que é um dilema que a gente tem. Eu detesto o que eu faço, mas eu preciso permanecer aqui. Né? Então, aí a gente fala... Por isso que é interessante você entender essa realidade, para ficar mais fácil lidar com ela. Porque senão fica só sofrimento, né? Eu estou só reagindo porque eu não gosto desse lugar e sou obrigada a ficar nesse lugar. Quer dizer, como é que se lida com essa questão, né? Pela consciência, né? Quando você realiza uma escolha, uma tomada de decisão, você sabe por que tomou aquela decisão. Estou aqui porque preciso, vou ficar um tempo, já vou me preparar para sair disso quando possível, né? E aí você vai encontrando formas de encontrar alternativas, que senão também é difícil. Você vai chegar lá arrasado, doido para ficar livre daquela situação. Aí tem aquela questão das determinações e das sobredeterminações, como diria o Boslavski. A gente tem toda uma realidade do trabalho que é estabelecido pelo sistema capitalista, do qual não fugimos, né? Quer dizer, determina a forma como trabalhamos. Tem as nossas condições próprias, né, da minha necessidade maior ou menor de ter que trabalhar, ou do quanto ter que trabalhar, que não me permite fazer outras escolhas, me obriga a permanecer aqui, pelo menos pelo tempo suficiente, né? Se você analisa essa questão, você vai dizer, bom, não gosto, né? Eu estou aqui pela sobrevivência apenas, mas eu vou fazer a transição, eu vou mudar, né, a regra do jogo. Né? De que maneira? Aí é que você tem que analisar. Por isso você precisa a orientação profissional de carreira seria nesse sentido. Que decisões você pode tomar, que caminhos, que trajetos você pode fazer para poder sair disso e lidar com isso de uma forma menos sofrida. Eu estou aqui porque fui eu que escolhi. Né? Eu escolhi porque isso aqui está me trazendo vantagens. Né? Isso aqui me dá o dinheiro suficiente para eu sobreviver. Quando você tem consciência disso, você sai um pouco daquela coisa do sofrimento. Não, tem algum sentido esse trabalho, né? Ele está garantindo a minha sobrevivência. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer? E o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer? Ou dá para eu atribuir algum significado a esse trabalho que eu estou fazendo? Como torná-lo significativo? Às vezes tem jeito, às vezes a gente consegue. Né? Não precisa ser esse sofrimento. Eu tenho como lidar melhor com esse trabalho. Né? E, às vezes, mas realmente, se você não consegue analisar essa situação, é só sofrimento. Né? Você só está sentindo isso sem entender. Né? Só se sentindo de tal maneira determinado pelas circunstâncias que você não emerge como sujeito que faz escolhas ali, né? Que permite dizer, bom, como é que eu lido com isso? Então, tem uma forma de eu lidar melhor com essa situação que eu não posso evitar nesse momento? Isso vai durar quanto tempo? Eu tenho como transitar para uma outra área? Né, enquanto permaneça, aí o trabalho já ganha significado, porque ele está segurando as pontas para eu fazer alguma coisa que me agrada. Né? Quer dizer, é minha sobrevivência, mas me permite um hobby, né, pagar um hobby que me realiza.
né? Então, aí vai depender realmente da história, né? De cada um e do que ela vai conseguindo, porque são as integrações que a gente, ou as desintegrações que a gente realiza ao longo do processo, que vai nos preparando, né? Para poder ir dando cada passo. Mas acho que o que fica é essa ideia de projeto, né? De colocar a coisa no futuro. Né? No futuro, no sentido de que, quando você pensa em escolha, é futuro. Quer dizer, eu vou fazer, mas é sempre alguma coisa que eu pretendo fazer, o que vou fazer, por que vou fazer. Né? E aí, às vezes, você está numa profissão que você realmente não gosta, porque seus traços de personalidade são o oposto daquilo, né, que, de fato, a profissão requer. Né? E, às vezes, não. Você pode encontrar um jeito. Eu vi alguns estudos que mostram, por exemplo, que mesmo naquele taylorismo bem né, rotineiro que a gente já conhece, o homem encontra uma forma de fazer diferente. Né? Então, é essa possibilidade que está dada. Né? E que você precisa construir. Né? Encontrar, entender e construir. Sim. É o prazer. Prazer. Exatamente. Senão não dá. Senão não tem como lidar com isso. Não tem como sofrer, né? Sobre os jovens, porque eles estão numa caixinha que as ideias dos pais para eles já está ultrapassada. Aí quando vai para o trabalho, a cabeça do chefe é mais ou menos a cabeça dos pais, e eles não estão conseguindo. Eu vejo os jovens com uma perdido no mundo, eles não sabem onde encaixar. A senhora poderia falar? Eu concordo, e eles estão perdidos bem antes. A gente chega, os meninos chegam cada vez mais cedo na universidade. A gente já tem alunos com 16 anos. É muito cedo. Ele cai num ambiente que ele não está preparado para lidar. Né? E sofre todas essas questões. Então, eu me lembro até hoje de uma menina que foi apresentar o álbum de vida dela. Ela dizia: sou mulher, sou negra e moro no sol nascente. E eu não devia estar aqui. Foi assim que ela começou, de como é que ela se sentia naquele ambiente. Né? Me lembro de um outro caso, uma menina. O pai era engenheiro, irmão engenheiro, e ela tinha que fazer engenharia, que a gente conhece essa história também. Ela entrou para a engenharia, mas ela adoeceu. Ela não conseguiu lidar, ela odiava tudo aquilo e não conseguia enfrentar o pai, né? Também a família, no sentido de dizer, não vou fazer. Então, esse sofrimento começa bem antes para o jovem. No caso dela, eu me lembro que ela fez a questão do... O que ela fez? Ela fez um novo vestibular, isso sem falar com a família. Ela largou a engenharia, porque ela adoeceu, deprimiu. E aí, depois, ela fez um outro vestibular, né, para a pedagogia. Estava adorando fazer a pedagogia, o pai ia morrer, né? Mas ela se fortaleceu com a condição para enfrentamento da situação. Então, às vezes, as pistas que você vai tendo é o seguinte: não dá para enfrentar o passado, não vou fazer engenharia, eu não aguento, e não tem nada para apresentar. Então, construa aí uma transição para que você possa fazer a escolha que você quer. Né? Então, no caso dela, foi passar no vestibular, porque aí ela tinha uma resposta para dar e ela tinha uma escolha já feita. Né? Então, assim, lá começa um sofrimento muito grande, e aí a gente vê. Você pergunta assim, nossa, a gente tem um índice de suicídio razoável, e muitas tentativas eu escuto jovens colocarem. E aí você diz, nossa, fez uma luta para passar no vestibular, entrar na universidade. Chega lá, não vê sentido nenhum naquilo que faz. Né? E você percebe? Então, esse sofrimento está vindo de lá. Umas 2 semanas atrás, fui num trabalho, estava vendo os jovens, alguns formando, 2 formando, e os que estavam a meio caminho. Eles não sabem o que vão fazer.
Eles simplesmente fizeram um curso, o que vai ser da vida, não tem a menor perspectiva. Eu fiquei muito impressionada com isso. Perdidos, completamente perdidos lá. Imagina como é que vai ser no trabalho. Vai ser o contrário. Ele vai chegar aí com muita dificuldade de como lidar com essa situação, né? Porque ele não se encontrou antes e ele não vai se encontrar no trabalho. Porque o trabalho é coisa para gente grande. Não é fácil lidar com relações de trabalho, com as imposições do trabalho, né? Quer dizer, é toda uma questão que requer uma maturidade que não é fácil. A gente adoece por essas exigências, né? Então, quando você já tem um processo que já veio, que é anterior, olha que está falando do jovem de classe média, né? Que foi pela universidade e que tal. Já é difícil, né? Então, quer dizer, eu acho que eu defendo que esse tipo de trabalho ele deveria ser realizado, no caso da universidade, para todos, sabe? Eu acho que o aluno tinha que, no mínimo, entender como é que liga os pontos, sabe? Como é que eu atribuo o sentido dessas coisas todas que eu estou fazendo? Onde isso aqui pode dar? Que perspectiva eu tenho para transitar? Quer dizer, a universidade já tem um conjunto de transições que ele tem que vivenciar. Depois você tem a transição universidade-trabalho. E aí, como é que faz? E está tudo separado. Está tudo tailorizado. É tudo compartimentado. Formação e execução, né? Então, não é fácil. Não é fácil. Então, eu acredito que uma estratégia realmente seria ele realmente conseguir entender esse processo. Você tem que entender. A realidade do trabalho é muito complexa. Né? É complexa porque ela está o tempo inteiro defrontando com aquilo que a gente quer, com os nossos desejos. Ela está confrontando o tempo inteiro. E que entre capital e trabalho, o dominante é o capital, não é o trabalho. Então, existem realidades já dadas que a gente tem que aprender. E quando é adolescente é mais difícil, né? É difícil até suportar a autoridade, né? De um modo geral, imagina né? Lidar com essa coisa tão determinante que é, né? Você tem que fazer, é isso que você tem que fazer, eu sou o seu patrão, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, você tem que ter uma maturidade anterior que lhe fosse... Você teria que estar vivendo situações, experienciando, né? Formas onde você pudesse estar integrando essas coisas e se tornando uma pessoa com mais condições, né? Mas falta holding, não tem sustentar a universidade, não dá, não tem nenhum suporte, tem muito pouco. Você vai ter o quê? Você vai ter uma bolsa para, né, de assistência, né? Quer dizer, acaba que vai virando muito essa coisa de assistência, ou então para aqueles que estão naquela situação já criando criando já outros problemas que está perturbando o ambiente, né? E a minha defesa, que é a orientação profissional de carreira, é para todos, não importa a classe social, só vai mudar, né? Se você vem lá do precariado, está trabalhando com trabalho precário, como é que eu saio disso? É diferente de quem, né, entrou no trabalho aí né, daqueles operários que realmente conseguiram, né, se pôr e conseguir realizar aquilo que faz no trabalho, mas senão é difícil mesmo. E esse projeto tinha que acontecer antes, tá? Já antes lá, por exemplo, os meninos da educação profissional e tecnológica, eles às vezes saem direto para o mercado. E aí é mercado mesmo, né? Então, você tem que já lidar com isso sem ter também se preparado de que mundo é esse que eu estou enfrentando, né? Quais são o que eu preciso criar para poder lidar, né? Até armaduras, às vezes, você precisa para poder enfrentar determinadas coisas. Então, ele chega, às vezes com sonhos, né? Aí você pega logo, já destrói os sonhos deles e acha que não tem saída, adoece, como dizia lá a Keila, né? Você está trabalhando, está tudo mais, mas você está infeliz, né? Na realidade do trabalho. Sim. Hein, pessoal, olha só, a gente vai precisar ir finalizando, né? Então, porque a gente tem ainda mais uma palestra e uma mesa, vamos fazer mais 3 perguntas, então, Camila?
Isso, aí a gente responde em bloco, tá bom? Você vê a ordem para mim, por favor? Pode falar. Bom dia, Ogami. Meu nome é Ventura, tá? E eu sou da periferia aqui de Brasília. Sou de Quebrada, né? Como a gente fala aqui. Sendo de Quebrada, a gente vê muitos sujeitos, né? Assim, à margem da sociedade, especialmente jovens à margem da sociedade. E quando eu vejo você falando de projeto de vida, álbum de vida, e, logicamente, está associado a essa lógica uma perspectiva de futuro, né? Esse sonhar que você falou agora, que eu acho que super se encaixa com essa última resposta. Como trabalhar nesses jovens, né, uma perspectiva profissional de um mundo em contexto econômico que não dá muita perspectiva. Ou seja, para muitos jovens de Quebrada, a perspectiva é fugir da violência, fugir da fome. O trabalho é essa fuga. Não há esse espaço do sonho, esse mundo de possibilidades como há para outros recortes sociais e econômicos. Então, nesse sentido, queria te ouvir como que o vínculo, né, terapêutico, como que o laço e a própria transferência, como é que funciona isso na orientação profissional, já que, como disse a Érica Cocai aqui na abertura desse congresso na sexta-feira, que o afeto também é política pública, o afeto também é uma forma de cura. Como é que você pensa em relação a isso? Professora, bom dia a todos. Antes de mais nada, meus parabéns pela palestra ministrada, né? E dizer que é uma satisfação muito grande encontrar profissionais, como a gente teve ontem, eu não sei se ele está aqui, um rapaz, um jovem médico que deu uma aula para a gente ontem. Está aí? Cadê? Está ali, tudo bem? E agora você, uma orientadora, uma professora, uma mestra, né? Doutora em pedagogia e dá orientações para vocações, né? Olha como é que isso é interessante. Nós temos um médico, temos uma orientadora que, de uma certa forma, dentro das profissões e dos ofícios de vocês, vem exatamente trazer uma grande perspectiva para a psicanálise a partir do que foi a própria construção da psicanálise em Freud. Freud, o médico, e vem trabalhar exatamente naquilo que não tem resposta, né? Naquilo que a medicina não respondeu. E a orientação psicanalítica, nesse sentido, a orientação vocacional nesse sentido, eu me lembro, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu recebi minha primeira orientação vocacional para saber, né, se vamos fazer um teste, naquela época, eu não sei se assim ainda é hoje, vamos fazer um teste para ver se você tem mais vocação para engenharia, se você tem vocação para medicina, se você tem vocação para pedagogia. E ali a gente tinha uma espécie de descanso, uma espécie de repouso, até mesmo para os meus infortúnios e para os meus insucessos, porque se desse errado, eu tinha recebido uma orientação. Eu tinha quem culpar, né? Eu tinha, entre aspas, né? Eu tinha quem dizer, olha, se deu errado, foi ela que me disse, né? Que o campo era esse. E, de repente, você faz essa mescla e também, por que não dizer, uma transição para a psicanálise, para essa área que acolhe todas as áreas, e diz, olha, vamos pensar nisso melhor? Então, eu queria saber de você como é que foi esse desafio e essa transição da parametrização, do teste, do formato, da estatística, do número, para o campo da subjetividade. Entender de você como é que foi essa transição e como é que está sendo esse desafio. Meus parabéns pela sua palestra. Bom dia. Eu me chamo Lucimar. Você falando em transição de carreira, eu me aposentei há 3 anos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. E 2 anos antes de me aposentar, eu comecei a fazer minha transição. E a psicanálise foi meu objeto de transição. Então, eu comecei a fazer o curso presencial pelo Instituto Âmago, em Taguatinga. E hoje atuo, faço o que eu gosto, como você falou, amo. Então, a psicanálise, no momento, é meu objeto de prazer. Não atendo todos os dias, faço o meu horário, fiz um consultório, uma sala de atendimento onde eu moro e faço um serviço social, atendo comunidades carentes com valores sociais e estou me sentindo muito realizada. Após 31 anos lidando com educação dentro de escolas, há 3 anos, estou me sentindo também realizada nesta área. Após a aposentadoria, estou sempre buscando
mais conhecimento nessa área, participando de congressos, de cursos, comprando livros e atendendo pessoas. Então, esse relato, acho que veio bem... é sobre, né, o que você estava relatando para nós. Então, eu gostaria de deixar esse relato, essa experiência que eu estou vivendo no momento, e me sinto muito feliz com isso. Meu nome é Mari, obrigada pela palestra. Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação aqui também na mesa redonda sobre saúde mental e o trabalho, né? A relação de saúde mental e o trabalho, e a gente estava discutindo alguns acontecimentos infelizes que a gente vem tendo desde o final da Segunda Grande Guerra até os dias de hoje, né? Como, por exemplo, o neoliberalismo nascendo com Pinochet lá no Chile, depois Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e de repente explode a globalização e o fazer mais com menos. E, coincidentemente, uma outra coincidência infeliz, a saída da psicanálise do DSM, né, a expurgação da psicanálise no DSM, e agora os influencers e coachings bombando no Instagram, né, dizendo que você tem que acordar às 4h30 da manhã, tomar banho gelado e trabalhar enquanto os outros dormem. E eu sempre falo, né, em morrer de burnout no final, né? E eu tenho 51 anos, 23 anos trabalhando na área de recursos humanos, no mundo corporativo. E a outra coincidência infeliz que eu vejo, junto com tudo isso que eu trouxe, é o aumento dos afastamentos por questões psíquicas, né? Então, muitos atestados de transtornos mistos, ansiedade, depressão. O burnout já virou um CID também, né? Nós já temos um CID para burnout. Pânico, muitos afastamentos por pânico. Então, a minha questão eu sei que já tem muita gente trabalhando em cima disso, né? Temos o próprio Christian Dunker trabalhando pesado em cima disso, o Vladimir Safatli, a senhora, tem muitas vozes já falando sobre isso há um bom tempo. A minha pergunta essas vozes serão ouvidas ou o mundo do trabalho vai explodir? Começando pelo mais fácil, obrigada aí pelo seu comentário, né? Acho que ela traduz bem um pouco da trajetória quem estava querendo saber. E aí, como é que faz, né? Você traz aí um relato interessante de como é que você fez essa transição aí, né, para uma nova ocupação, né? Enfim, ela que tinha falado inicialmente lá sobre a questão das quebradas, né? E, de fato, porque é interessante, você está colocando a diferença do contexto. Quando a gente discute a questão do mundo do trabalho, a gente, né, você tem tudo aí dentro, né? Até os excluídos do trabalho. A gente fala, por exemplo, quando fala formalmente do trabalho precário, do precariato, mas também tem os excluídos do trabalho, né, que sequer chegam lá, né? E essa é a realidade do trabalho. Quando eu estava falando daquilo que o Boslapis, inclusive, vai falar de sobredeterminação. Tem coisas que realmente estão de tal maneira nos determinando que é difícil de romper ainda. Eu até gostei da ideia da explosão do mundo do trabalho. Se for esse aí, seria bom, né? Assim, pum, e resolveria, seria ótimo. Se não, eu diria que as contradições do capitalismo elas vão se desenvolvendo, né? Mas, infelizmente, eu não vi nenhuma possibilidade, nem remota de extinção, né? Mas o que eu vejo? Eu não vejo diferença, não. Quando a gente coloca a questão do sujeito, né, o seu áudio, a sua história, eu estou ouvindo a sua história. Né? Para mim, se é na quebrada, se é alguém que é de outra realidade, só vai me mostrar que são realidades diferentes e, portanto, caminhos diferentes para conseguir a mesma coisa, né? Ou seja, como é que eu saio dessa condição para uma outra? E não é fácil, eu vejo isso dentro da universidade. Existem estudos que já mostram, por exemplo, alunos que vêm de camadas populares, é um sofrimento tremendo na universidade pública. Eu vi dados, por exemplo, da Universidade de Santa Catarina, já há algum tempo, um estudo mostrando se esse aluno ainda entra para um curso prestigiado,
é um sofrimento absurdo. Tá? Porque ele não aceita, ele não quando eu contei o caso daquela menina que eu te falei, mas eu sou mulher negra, moro no sol nascente e não devia estar aqui, ela está dizendo exatamente isso. Quer dizer, a universidade não se preparou para me receber. E não recebe, nega. Né? E você vai encontrar, por exemplo, os alunos da medicina, que são da camada, os estudos vão mostrar que, como eles não pertencem àquele mundo, eles não conseguem responder às demandas daquele grupo, né, seja do ponto de vista financeiro, seja outros, porque ele não tem acesso nem do ponto de vista às necessidades básicas do estudante de medicina. E aí, qual foi a saída que eles encontraram? É interessante a gente ver isso. Eles foram para o movimento estudantil, ou seja, foram se empoderar no outro lugar, onde eles tinham um lugar de fala. Né? Para que naquele lugar ali, ele sabe, para ele conseguir lidar com aquele espaço que o tempo todo o negava. Né? Então, tem coisa que eu não vou mudar, não tenho como mudar essa circunstância. Né? Então, o que eu posso mudar? Né? Como é que eu posso ajudá-lo a enfrentar, a entender e a separar, por exemplo, é muito comum a aluno da camada popular não dizer que passou no vestibular, dizer que teve sorte. Por que teve sorte? Entendeu? Quer dizer, a autoestima já está tão lá embaixo que nem se coloca como capaz. Ou mesmo cotista, né, que é renegado em alguns cursos. Quanto mais prestigiado, mais se renega o cotista. E cotista que você vai ver que ele teria condições de ter passado pelo sistema universitário, ele não precisava da cota. Ele se inscreveu pela cota, mas ele teria entrado. Mas só o fato de ser cotista, isso é mais um rótulo que ele ganha ali, né? Então, não é simples. O que ele teria é que entender a sua história e ver que condições ele teria, como fazer essa transição. No caso dos alunos na universidade, eles ficam, né? Alguma ajuda até tem, mas é muito pouco. Ele tem que realmente se virar para poder encontrar espaço, né, em alguns ambientes, né? Eu vi os meninos da engenharia colocando que, por exemplo, o professor começa a dar textos em inglês e a esperar, e não discute se você sabe ou não sabe. Você tem que saber. Né? Mas eu não estudei esse conteúdo no ensino médio, mas devia ter estudado. Né? Então, assim, você tem um pressuposto de um aluno padrão que você recebe. Olha que nós estamos falando da universidade pública. Né? Que você teria que receber, que você não consegue lidar com a diferença. A dificuldade de lidar com a diferença em todos os espaços. Né? Agora, é inevitável, né, o sofrimento que realmente o grupo, né, que é menos privilegiado, olhar privilegiado nenhum, né, não tem privilégio nenhum, que é mais desfavorecido de lidar com essa realidade. Provavelmente vai ser excluído ou vai para o precariado. Né? Então, a discussão é mais ampla, né, de como é que se lida com um sistema que, de fato, leva a essa situação. Tem como lidar com isso? Gente, nós estamos vendo aí a guerra, eu estava vendo hoje, já de manhã, lá, a questão das invasões. Como é que está aí uma situação, como é que você lida com isso? Né? Então, você tem um Estado e tem um lugar que deveria ser um Estado, mas que não se foi permitido a ser o Estado, que é a Palestina, não é um Estado, é ocupado. Como não é um Estado, não tem exército. O outro que tem Estado, então não é Estado, eu tenho eleição, eu sou democrático. O outro, como não é exército, é terrorista. É difícil a gente entender qual é o crivo que eu vou usar para entender essa história. E aí o homem está exatamente nessa condição que a gente está colocando. Né? Quer dizer, é essa a realidade secular, é a realidade humana, sabe? É a miséria humana. Né? E como é que a gente está lidando com cada uma dessas coisas. Né? Você diz que criança de um determinado lugar é mais valioso que criança de outro lugar. Né? Essa pode morrer, essa aqui tem que ser preservada. Então, lida com isso. Só lida se você for entender as relações de poder num âmbito muito maior.
porque as relações de poder são assimétricas. E, além de serem assimétricas, quem estabelece as regras do poder? Já é quem executa. Aí você estabelece a regra aqui, e aí? Você faz o quê? Você executa a regra que outros definiram. Então, não tem nada de simples, a gente não vai ter tempo para trabalhar, mas a gente poderia conversar depois, se você quiser, um pouco mais sobre a experiência que a gente tem sobre isso. E só para fechar ali o colega lá que teve o oráculo, né, porque essa teoria, né, era uma teoria que a gente tem, teoria de traço-fator, onde realmente a gente fazia os testes vocacionais, e aí eu chamo de oráculo, né? Aqui diz que você deve... Né? Daí você ia lá, você encontrou uma justificativa que eu até gostei, pelo menos tinha algum sentido isso, te ajudava a lidar com a situação. Se não for bem sucedida, a culpa é do oráculo, né? Enfim. Mas a questão da transição, só para ir mais rápido, que você estava colocando, a coisa começou para mim, por exemplo, quem trabalha com orientação profissional, quem trabalha muito com a questão do trabalho. Então, eu sempre tive como tema das minhas pesquisas o trabalho, o mundo do trabalho. Porque a primeira coisa que você tem que conhecer, você não conhece esse mundo do trabalho, você não sabe como lidar, mas vai orientar para o quê, para quê e para onde, né? Então, então você vem de uma visão, né, que é de discussão do trabalho, claro, nas suas diferentes abrangências aí, né, do sistema de produção e depois até a realidade da profissão né, ou de uma profissionografia, né, você vai amildando. Mas a minha transição, eu te digo até que foi muito difícil, porque quando eu sempre trabalhei muito numa perspectiva materialista histórica e dialética. E quando você trabalha com a questão do trabalho, então, mais ainda, né, essa coisa vai fixando. Por exemplo, o Winnicott, para mim, foi uma dificuldade, né, por ser um existencialista. Né? E achei muito interessante fazer esse percurso, porque eu sempre, quando estudava a questão do trabalho, achava que a questão mental era fenomenológica, né? Embora, do ponto de vista do trabalho, eu trabalhasse com matéria. Então, foi aí que eu me encontrei, né? Eu fui verificar, olha que coisa interessante. E aí dá para conciliar. Então, quando eu estou falando do trabalho, do mundo do trabalho, da realidade, eu estou totalmente dentro de uma perspectiva materialista, histórica e dialética. Quando eu entro neste mundo fenomênico, né, da saúde mental, eu só pesei do materialismo as determinações. Então, eu peguei do Winnicott o ambiente, que foi o que me trouxe, o que me permitiu chegar até ele, foi o fato de que ele colocava sempre a sustentação ambiental. E essa sustentação ambiental vai crescendo, começa lá com a mãe, né, da mãe e bebê, mas esse universo vai crescendo, a família, o grupo, a escola, a empresa, o mundo, a sociedade, o mundo. Então, aí eu me encaixei perfeitamente no momento em que você pode realmente trabalhar a dialética do mundo concreto, real, né, com a questão né, dos fenômenos, né, da fenomenologia. Isso, E achei interessante, achei que era isso, sabe? É essa síntese que eu estou buscando, porque a gente acaba colocando o ponto de vista epistemológico, separando muito, né? Materialismo, história geral, fenomenologia, positivismo. E aí o que eu estou trabalhando é justamente essa síntese. Né? Eu acho esse outro mundo, que é o mundo mental, ele não é igual a esse mundo do trabalho, entendeu? Ele é de outra natureza, fenomênica. Né? Então, aí me encontrei, né, mais nessa perspectiva. Tá? Bem, pessoal, a gente vai precisar encerrar, então, essa palestra, essa mesa. Quero agradecer muito ao Gami pela fala de hoje, né, por ter aceito esse desafio de articular psicanálise e trabalho, né, e as questões sociais que permeiam e atravessam. Mas a gente vai precisar encerrar agora, porque nós temos ainda várias perguntas, questões a serem colocadas, mas temos aí mesas e palestras ainda hoje, tá? Muito obrigado, então, mais uma vez, tá?
Aguardamos vocês em próximos encontros. E fechamos aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Ótimo.